Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar de um tema bacana, que eu acho que a galera tá meio com medo, viu? Os crentes estão meio com medo do arrebatamento. Então é sobre esse tema que a gente vai falar. E aí a pergunta que me fizeram foi o seguinte: Saulo, haverá um arrebatamento secreto? Haverá um arrebatamento invisível? E como será o arrebatamento? Então essa é a pergunta que eu vou tentar responder para vocês aqui hoje. De antemão, a gente sabe que não existe uma unidade dentro da teologia sobre esse assunto específico. Aliás, não há, sobre a escatologia como um todo, a gente não tem uma unidade dentro das igrejas hoje. Mas eu acredito que 80% e 90% das igrejas acreditam em um arrebatamento secreto. Certo? Porque, inclusive, eu acreditei nisso. Eu vivi acreditando que o arrebatamento seria secreto. O arrebatamento da igreja. Olha, gente, para você que não está familiarizado ainda com o tema, eu vou explicar direitinho o que é arrebatamento e que doutrina é essa, certo? Então fique aqui comigo. A gente vai desenvolvendo aqui aos poucos. Então, o que é que está no imaginário hoje das igrejas protestantes do Brasil, né? Em sua maioria aí, pentecostais, não pentecostais, alguns tradicionais? É o seguinte, que o arrebatamento vai ser secreto em que sentido? Porque na vinda de Jesus, ele divide em duas fases, certo? Primeiro vai vir a fase onde Jesus tira a igreja da terra, antes da grande tribulação, que a grande tribulação é um período de 7 anos, ali sobre o governo do anticristo. E quando finaliza esses 7 anos, Jesus volta novamente, certo? E arrebata a sua igreja. Vem com sua igreja, a batalha do Armagedon e tal. Então eles acreditam que haverá esse arrebatamento secreto, porque a igreja será tirada da terra e as pessoas vão ficar aqui para sofrer o período da chamada grande tribulação, certo? Que essa grande tribulação é um período da história em que os crentes passarão por perseguições, vão ser torturados, vão ser mortos, enfim. Mas aquelas pessoas que não se converteram antes de Jesus voltar na primeira vez, que é o arrebatamento secreto, certo? Então, dito isso, eu vou dizer por que eu não concordo com o arrebatamento secreto, e vou dizer algumas características agora, começando sobre o arrebatamento, né? Primeiro, que a palavra arrebatamento significa levar, tirar, de forma abrupta, certo? Isso é arrebatar. Se eu estou com alguma coisa na mão, um bolho de chaves, por exemplo, se você toma de vez na minha mão, isso é arrebatar. A chave foi arrebatada das minhas mãos, certo? Então isso que significa a palavra arrebatamento. E o que eu acredito? Que a gente vai desenvolver aqui aos poucos, certo? Eu acredito que vai ser ainda um evento futuro, né, que ainda não aconteceu. Eu acredito que é um fato histórico, ou seja, que vai acontecer na história da humanidade. Aqui a interpretação não pode ser alegórica, não pode ser metafórica, vai acontecer na história da humanidade, o fenômeno do arrebatamento. A data não sabemos, porque a data é incerta, certo? Porque a gente não sabe quando Jesus volta e os eventos estão ligados, que a gente vai ver aqui agora. Para mim também vai ser visível, vai ser um evento visível, certo? Que não vai ser só para a igreja, vai ser para toda a humanidade. Vai ocorrer em uma única vez, então vai ser só um arrebatamento, não vai ser vários arrebatamentos, né? Que tem uma corrente que pensa que vai existir vários arrebatamentos durante o período da grande tribulação. Também não concordo com esse posicionamento. A gente vai ler os textos aqui para entender o porquê. E esse evento vai ser simultâneo à ressurreição e à segunda vinda de Jesus. Vai ser um evento simultâneo. Então não vai ser dividido em fases. A gente não vai ver isso nos textos que falam sobre arrebatamento, né? Agora, nos verdadeiros textos que falam de arrebatamento, porque muita gente usa vários textos aí para falar de arrebatamento e às vezes não é. Como o texto, por exemplo, de Mateus 24. Mateus 24 fala lá: um será deixado, um será levado, né? Esse texto aí
não fala de arrebatamento. Esse texto aí vai falar da perseguição romana, certo? Onde um será deixado, é aquela pessoa que segue aquelas orientações de Jesus. Se você estiver no telhado, não volte. Se você estiver no campo, também não volte para pegar sua veste. Então, quem seguir, ou então fuja para quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Então, Jesus ali está advertindo as pessoas que o Império Romano vai vir. Então, quem será deixado ali é quem seguir essas orientações de Jesus. Quem não seguir essas orientações, quem estiver desperto, não estiver vigilante, o exército romano vai fazê-lo cativo, vai matá-lo. Então, o levado aí é basicamente isso. Ele dá até um exemplo do dilúvio. Quando o dilúvio vem lá nos tempos de Noé, uns foram deixados e outros levaram. Quem foram deixados? As pessoas que estavam dentro da arca. Quem foram levados? Todo mundo foi levado pelo dilúvio. Então, esse texto aí não vai falar de arrebatamento, certo? Então, vamos usar os textos certos que falam de arrebatamento. Um deles aqui, eu já quero ler com vocês já podem abrir a Bíblia e acompanhar, que é 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 18, que diz o seguinte: para que andeis honestamente para com os que estão de fora, e não necessitais de coisa alguma. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, dos que morreram, né? Que é uma metáfora aqui para morreram, para que não vos entristeçais, como os demais, que não têm esperança. Que as pessoas estavam esperando a volta de Jesus. Aí algumas pessoas estavam morrendo e os tessalonicenses estavam ficando sem esperança, desacreditados. E agora? As pessoas morreram sem ver Jesus. Aí Paulo está dizendo isso aqui. Aí o que é que Paulo vai dizer o restante para consolar os tessalonicenses? Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, olhe que esse texto aí, essa vinda aí é importante, tá? Presta atenção nisso. Os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não predeceremos os que dormem, os que morreram, né? Porque o mesmo Senhor descerá do céu, que é isso aqui, segunda vinda. O Senhor descerá do céu, está falando de vinda do Senhor, descerá do céu, certo? Com alarido, voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Vamos dar uma pausa aqui. O que é alarido, gente? É gritaria, barulho, é algazarra, é zoada. Com voz de arcanjo aí para identificar que arcanjo quer dizer líder de anjos, certo? E a Bíblia só nomeia Miguel como um arcanjo. Então provavelmente essa voz aí vai ser de Miguel. E com trombeta de Deus. Trombeta era aquele feito de chifre de animal para convocação religiosa, convocação militar. Nesse caso aqui é uma convocação solene para o encontro de Jesus. Então a gente vê aqui, a gente já viu de vinda de Jesus, a gente já viu aqui alarido, voz de arcanjo e trombeta. Vem cá, alarido vai ser uma coisa invisível? Vai ser secreto? Eu não acredito nisso, porque alarido vai ser o evento mais barulhento da humanidade, até porque Jesus está no meio. Jesus vai vir. Então, se Jesus vai vir, vai ser um evento que todo olho verá. Entendeu? Porque arrebatamento está associado à ressurreição dos mortos e à vinda de Jesus. A gente já viu aqui, ó. Olha o que o texto vai dizer aqui agora. Por isso que eu não acredito que vai ser silencioso. Não vai ser secreto, certo? E a gente não vê nesse texto aqui falando de duas fases, grande tribulação, de Cristo. A gente não vê nada falando disso aqui, nesses textos. Observe. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Olha aí, a gente já tem aqui vinda de Jesus, a gente já tem aqui ressurreição. Agora. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Olha o terceiro evento aqui. Arrebatamento. Então a gente vê que esses eventos aqui, eles são simultâneos. Eles vão acontecer em frações de minutos, de segundos depois. Então a gente pode dizer que esse evento aqui é simultâneo. Jesus vai vir, desce do céu, os mortos vão ressuscitar primeiro e depois os que estiverem vivos serão transformados e arrebatados, não é? Juntamente com os que morreram. Então a gente percebe aqui nesse texto todas as características, e vai ser um evento futuro, porque Jesus não voltou ainda, né? Na segunda vinda dele, corporal. Não estou falando da vinda dele em juízo lá de Mateus 24, não. Estou falando da vinda mesmo corporal de Jesus, certo? Vamos ver outro texto aqui.
João capítulo 6, versículo 39 diante, vai dizer o seguinte, para você ver que também que está associado a vinda de Jesus ao último dia da história humana, e envolve ressurreição, a ressurreição geral dos mortos, certo? E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu ressuscite no último dia. Olha que ressurreição vai acontecer no último dia da história humana, juntamente com o arrebatamento, e provavelmente aí é a segunda vinda, né? Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então a gente vê que a ressurreição que vai acontecer primeiro, e logo depois da ressurreição vai haver o arrebatamento, diante da segunda vinda de Jesus. Então, mais uma vez aí, para ficar mais claro, ele está dizendo que é o último dia da história humana, certo? Então, o fator temporal aí é esse aí, o último dia. Então, não tem falando ali que vai ser em duas fases, que vai ter um arrebatamento secreto, depois a vinda de Jesus visível, a vinda de Jesus invisível, não está falando nada disso aí, né? A gente viu aqui. Vamos ver outro texto que Paulo escreveu? Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias do que dorme. Primícia do que dorme porque ele foi o primeiro a morrer e ressuscitar, certo? Porque assim como a morte veio a um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Observe aqui nesse texto ressurreição mais uma vez. Fique ligado aí, ressurreição. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão ressuscitados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Olha aí, ressurreição e vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregue o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força, porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Por que a morte? Porque nós vamos ganhar corpos gloriosos, corpos incorruptíveis. Então a gente ainda não ganhou, nessa matéria aqui ainda peca. Essa matéria ainda aqui vai ser ainda decomposta lá pela terra, né? Ou cremado, não sei. Então, o último inimigo é a morte. Quando Jesus vencer isso será quando? No último dia. Então, ressurreição e vinda, nesse texto aqui, estão ligados. Esse texto aqui é 1 Coríntios 15, de 20 a 26, certo? Agora a gente vai ver 1 Coríntios 15, de 51 a 52. Eis aqui, que é na mesma sequência que ele está explicando aí sobre a ressurreição dos mortos, né? Que é o 1 Coríntios 15. Depois vocês parem e leiam com calma, que é um texto excelente falando sobre ressurreição. Uma doutrina bem desenvolvida no Novo Testamento. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olho, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. O transformados lá, as pessoas que estiverem vivos, os transformados é aquela mesma ideia de Tessalonicenses lá, que os vivos serão transformados, seus corpos serão transformados também imediatamente. E vamos ver também a esperança aqui dos filipenses. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, novamente transformará o corpo, é a ideia da ressurreição, abatido para ser como o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também assim todas as coisas. Filipenses 3, 20 e 21. Então, mais uma vez, ligado à ideia da vinda de Jesus com a transformação do corpo, vencendo a morte. Então, essa era a esperança. Quando Jesus viesse, pela segunda vez, de forma corpórea, ele ia ressuscitar as pessoas. E nós, e os que estivermos vivos, iriam ser arrebatados com ele, lá nos ares. Então, gente, a gente pode ver aqui, através desses textos, que realmente é um evento futuro, é um fato histórico. A data a gente não sabe, porque a gente não sabe quando Jesus vem pela segunda vez. É um evento visível, vai ocorrer uma vez só, porque a gente não viu no texto ali falando de anticristo, de grande tribulação, em duas fases, a gente não viu nada disso nesses textos. E vai ser um evento simultâneo à ressurreição e à segunda vinda. Quando Jesus vem, a ressurreição dos mortos, os que tiverem vindo transformados e arrebatados com ele para os ares. Então essa é a doutrina do arrebatamento, certo? E vai acontecer no último dia da história humana. Depois disso é julgamento, certo? Então, respondido mais uma vez aí, espero que vocês tenham entendido sobre o que é arrebatamento e como ele se dará, certo? Então até o próximo vídeo.